terceiro ano, tudo bem? Então, na última aula nós estávamos falando sobre os pontos de referência e o quanto é importante nós conseguirmos nos localizar. Lembra lá da história da Giovana que se perdeu dos pais no parque de diversão? Então, nós vamos continuar a falar sobre isso. E vocês sabiam que os índios, eles adentravam na mata, na floresta fechada, sem nenhum tipo de material para se localizar? Hoje em dia nós temos as bússolas, os mapas, tá? Os GPS, né? Temos vários tipos de localizadores. Mas os índios não tinham essas tecnologias e eles conseguiam, entravam na mata, né, para caçar e ficavam por horas lá dentro e conseguiam retornar, né? Então eles com certeza utilizavam aquelas marcações que nós analisamos lá no começo do capítulo, né, das folhas 188 e 189. Árvores, pedaços de madeira, pedras grandes, montanhas. Com certeza eles poderiam estar fazendo algumas marcações, né, nas árvores para eles conseguirem se localizar mais facilmente, tá? E quando eles adentravam em alguma caverna ou em algum lugar assim mais protegido, eles faziam algumas marcações nas pedras. Com o quê? Com pedaços de folha, com galhos, com plantas, com sangue de animais, tá? Com ossos, enfim, com vários tipos de materiais. E essas são as pinturas rupestres, tá? Geralmente eles marcavam as quantidades. Então aqui, ó, uma pintura rupestre para vocês. Tá aí, hoje em dia a gente tem os mapas, tem as bússolas, né? Tudo muito mais fácil pra gente se localizar. Agora, nós vamos lá pra página 194 e 195, que vocês vão fazer a leitura, tá? E vamos realizar juntos a atividade da página 196. E vamos realizar as atividades. O número 1 diz assim: leia as frases e marque C para as corretas e E para as erradas. Primeira: os primeiros grupos humanos não tinham a necessidade de se localizar no espaço por não terem endereço fixo? Errada! Eles tinham sim a necessidade de se localizar, né? Próxima. As maneiras de se localizar no espaço não mudaram com o passar do tempo? Errado! Mudaram e bastante, né? E a próxima? A bússola é um instrumento de localização inventado pelos chineses? Sim, correto! Então, aqui ficou E, C. Agora, no número 2, nós precisamos reescrever as questões que nós consideramos que estavam erradas. Então, a primeira e a segunda. Os primeiros grupos humanos, eles tinham a necessidade de se localizar no espaço para buscar alimento e abrigo. E as maneiras de se localizar no espaço mudaram com o passar do tempo. Assim ficaria a resposta do número 2. E aqui no número 3, nós precisaremos destacar os adesivos lá da folha 7 do nosso material de apoio e vamos colar aqui conforme as informações para ajudar o Max a chegar ao tesouro. Então, olha só, vamos seguir essas dicas aqui, ó. Dei 10 passos e cheguei à árvore. Cola a árvore. Depois, dei mais 5 passos e cheguei à casa sem portas que ficava próxima ao lago. Colhem a casa sem portas. Depois, caminhei um pouco mais e tomei um sorvete em algum lugar próximo ao tesouro. Cola lá o carrinho de sorvete. E chega no tesouro. Isso aí, pessoal! E todos os lugares têm nomes. Tem que ter nomes. Porque já pensou aí na sua rua? Se a sua rua não tivesse nome, como é que você ia falar para alguém ir à sua casa fazer uma visita? Ah, fica lá perto de uma rua que tem árvore, tem poste, tem umas casas. Isso é algo muito específico, tá? Então, por isso, os lugares têm nomes. E como que eles nomeiam as ruas, por exemplo? Eles baseiam-se com algumas coisas culturais, tá? Por exemplo, Ponta Grossa, nós já sabemos a lenda da história da nossa cidade, né? Das pombinhas, do mato, que tinha Ponta Grossa lá e tal. Então, por isso nossa cidade se chama Ponta Grossa.
As ruas, elas são criadas com projetos de lei que são feitos pelos vereadores. Geralmente, eles homenageiam pessoas que já faleceram, tá? Mas também as ruas podem ter nomes de várias coisas, passarinhos, nomes de árvores, de frutas, enfim, de várias coisas, tá? Então, mas precisa ter nome. Que rua que você mora? Eu moro na rua Macieira, que é a árvore da maçã, né? Número tal. Então, se precisar levar uma correspondência ou se precisar de alguém ir visitar, vai saber facilmente, né? Vai procurar lá no GPS. Hoje em dia nós temos essas facilidades, né? Dos mapas, no celular, inclusive, os aplicativos que nos ajudam muito, tá? E galera, vocês sabiam que os europeus, quando chegaram aqui, olha, eles nomearam, esse mapa aqui tá lá na página 197, eles nomearam conforme eles acreditavam, né? Eles achavam melhor. E a maioria aqui, ó, tem nomes de santo, tá? Então, olha só. Santa Cruz, Nossa Senhora da Vitória, Espírito Santo, Cabo de São Tomé, Ilha de São Sebastião, São Paulo, São Vicente, tá? Então eles achavam que assim seria uma maneira, né, de nomear, porque os santos iriam abençoar a região, né? E eles nomearam assim. Só que antes deles chegarem ao Brasil, os indígenas já estavam aqui, né? Então, o nosso país, antes de se chamar Brasil, já tinha um nome. E se chamava Pindorama, tá? Que é um nome de origem indígena. E que significa, em tupi, terra das palmeiras, tá? Então, olha só, o nosso país antes chamava-se Pindorama. Interessante? Gostaram desse nome? Indígena, tá? E é isso aí. E quando nós vamos enviar uma correspondência, né, nós precisamos saber a localização exata, porque existem ruas com o mesmo nome. Pode ter uma rua aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa, que tem o mesmo nome, por exemplo, a Macieira, lá em São Paulo, tá? Rua Macieira. E aí, por isso que existe o CEP também, tá? Que aí tem bem certinho o número e assim que eles fazem para localizar, bem certinho. Por isso a gente escreve o bairro, a cidade, o estado, tudo para chegar no lugar certo, tá bom? E aqui no número 1, nós vamos explicar com as nossas palavras por que é importante dar nomes aos lugares. E aí, por que você acha? Nós vamos responder que é importante para ajudar as pessoas a se localizarem, né? E cada povo dá o nome ao lugar conforme as características daquele lugar. Isso aí, turminha. Então, tem várias maneiras de nomear um local. E geralmente eles nomeiam conforme a característica principal desse ambiente, tá? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o país da Guatemala, tá? E o termo Guatemala tem origem indígena, tá? Guatemalan, que quer dizer lugar com muitas árvores, tá? Então, por isso, eles chamaram aqui de Guatemala, tá? Que é a característica principal desse local. Essa imagem aqui tá lá na página 200 do nosso livro, acompanhe lá. Aí também tem o Rio dos Camarões ali, tem os pescadores e eles ficaram impressionados com a quantidade de camarões que tinha nesse rio, tá? Que existe também espécies de camarões de rio doce, de água doce. Então, eles ficaram impressionados e mais tarde isso deu origem ao o nome do país de Camarões, tá? Por conta da quantidade de camarões que tinha lá no rio, tá? E lá na página 201 tem essa imagem aqui, ó, que é do Líbano, tá? Que olha só, quer dizer branco. E é uma paisagem bem branquinha, né? Por conta da neve. Tá? E agora nós vamos realizar ali as atividades da página 201. Isso aí, pessoal!
E agora, lá no caderno de geografia, vocês vão colocar o cabeçalho da escola, a data de hoje, vão escrever para mim. Se você tivesse que dar um nome pelas características da sua rua, da rua onde você mora, quais seriam? Escreva lá. Rua dos Prédios, a minha aqui seria Rua dos Prédios. Tá? Então, quero só ver lá o que vocês vão escrever.